ministro disse que maio/junho é que vai ser o grande ápice do negócio. Você está pensando assim, você está otimista? Como é que está seu coração, Caio, diante dessa declaração dele? Eu concordo com o ministro. Esse vírus não depende de si mesmo. Esse vírus depende da gente. Ele depende do tratamento que a gente dá. Se a gente for embora e não tiver nem aí, ele vai pegar gente pra caramba num país de favelas, favelados, de índios sem imunidade. Você viu o caso do indígenazinho que morreu lá dos Yanomamis? Eles não têm imunidade. Aconteceu a mesma coisa com os portugueses. Quando chegaram aqui, cheios de gripe, entraram nas florestas e não morreram centenas e milhares de índios. Morreram milhões de índios, brother. Porque era como a presença humana portuguesa, era como inocular morte nos caras. Poucos sobreviveram. Eles não têm anticorpos. E para eles é tão perigoso quanto para aqueles que moram num casebre, numa favela, 15 pessoas juntas, e uma delas pegue. Capacidade de contágio, as consequências são imensuráveis. Então esse vírus depende muito da gente. Eu vi outro dia um vídeo que me mandaram de um monte de crentes vestidos de preto, ajoelhados numa rua. Não deu nem para ver qual era aquele movimento ou denominação, eu pelo menos não percebi. Todo mundo de ajoelhado numa distância de uns 100 metros, uns 50 metros um do outro, enchendo uma rua inteira de crentes vestidos de preto, ajoelhados, virados para o asfalto, ajoelhados na rua, como uma simbolização de intercessão sobre a cidade contra o coronavírus. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, quanta ignorância bem intencionada. Ignorância total, porque estão ali num lugar de risco, de perigo, na calçada. O vírus sobrevive no chão algumas horas, dependendo da temperatura. Ele é levado por alguém que passa num sapato, entra numa casa, a sobrevida dele aumenta, na roupa. Mas estão lá os caras, de joelho. A intenção me deu até compaixão, a intenção boa. Mas a ignorância absoluta. Para Deus, qual a diferença de ficar ajoelhado na calçada, aquelas centenas de crentes tentando manter distanciamento social de joelhos, voltados para a rua, amarrando o coronavírus? Para Deus, qual a diferença deles fazerem isso na rua e fazerem isso dentro de casa, como Jesus mandou? Entra no teu quarto e ora pela população, ora pelo amainamento do poder letal desse vírus, ora para que as conjunções climáticas e as obediências sociais diminuam o impacto do vírus na sociedade. Não, eles não têm aquele espírito de fazer o que Jesus mandou, ao mesmo tempo com obediência simples ao que a recomendação médico-científica impõe. Parece que você tem que desobedecer a ciência para poder demonstrar que você tem fé em Deus. Então, essa fé em Deus, que é inimiga da ciência, é o próprio diabo contra a vida humana. E a gente tem milênios de história para comprovar o que eu estou dizendo nessa afirmação simples que estou fazendo. Tem a história inteira como coadjuvante corroboradora do que eu estou dizendo.